Fala pessoal, esse é mais um vídeo simples, né, sem edição. Lembrando que eu faço esse tipo de vídeo, né, porque é mais fácil, né, não ficar me preocupando tanto com edição. Edição demora, tá? Demora, então, por conta disso, a maior parte dos vídeos vão ser assim, né? Então, a não ser que tenha um vídeo que eu esteja já estudando o tema e queira realmente ser bem pontual com relação a isso, e deixar melhor a apresentação, digamos assim, eu vou fazer um vídeo elaborado com edição, não é? No geral, quando é para responder perguntas, eu prefiro realmente só ligar a câmera e começar a gravar, tá bom? Mas não deixa de ser qualidade do mesmo jeito, né? Então aproveita, se inscreve no canal aí e compartilha com mais pessoas que você conhece. Eu quero fazer esse vídeo só para observar aqui uma pergunta do Fabiano. Ele fala, poderia falar sobre sucessão apostólica, sobre as igrejas protestantes, luteranos, reformados, batistas e pentecostais? Eu não sei, Fabiano, o que dizer sobre esses grupos, né? Tipo, pensando em sucessão apostólica, eu peço paciência porque eu estou ainda estudando sobre algumas coisas importantes. Eu tenho que dizer, claro, agora já, mas eu prefiro esperar um pouquinho porque eu preciso buscar alguns referenciais a mais para me ajudar também com relação a isso, para tornar mais clara a questão, né? Porque não é um assunto simples. Ainda mais porque estão falando da patrística, e para muitas pessoas a patrística é caríssima. Para mim é muito cara a patrística, embora como um reformado, né, um cristão reformado, eu não vejo a patrística como sendo infalível. A visão dos católicos romanos é realmente colocar a patrística como sendo a santa tradição, e estando equiparada à própria escritura. O fato é esse. Né? E nós não vemos assim. Nós vemos a incoerência de muitos pais da igreja. Inclusive, é importante observar isso. Mas só de cara, essa questão da sucessão apostólica, antes de chegar no vídeo que eu vou preparar sobre isso especificamente falando, eu posso dizer que de cara, para você entender de maneira mais fácil, uma igreja que seja apostólica, ela não precisa ter um sucessor direto dos apóstolos, entende? Por exemplo, no caso do Papa, né, sucessor de São Pedro, né, a ideia é essa. Não é necessário isso. Isso é uma forção de barra muito grande, né, muito grande. Há um monte de confusão envolvida aí, e digamos assim que o cristão moderno ele não tem tanto conhecimento sobre essas coisas, e acaba, às vezes, sendo até convencido por esse tipo de argumento. Mas isso não faz sentido nenhum. Tá? Então, se você vai estudar um pouquinho da patrística, os pais apostólicos principalmente, não é? A ênfase que se dá, por exemplo, a Inácio de Antioquia, como sendo um sucessor nesse sentido, e a continuidade disso com os papas, não é? Isso não faz sentido. Porque se nós queremos ver realmente uma sucessão apostólica, temos que olhar para aqueles ofícios, não é, delegados pelos apóstolos. Quais foram os ofícios? E aí nós vemos na Escritura, não é? Os apóstolos ordenaram presbíteros, docentes e regentes, pastores no caso, e presbíteros, e diáconos. Então você está vendo 3 ofícios na Bíblia, entende? Outros apóstolos não foram ordenados. A sucessão vem com esses ofícios, entendeu? Porque o papel dos apóstolos ele é muito específico. Eles lançaram os alicerces da igreja. Foram lançados. Foram lançados. Tudo que é construído agora é a partir desse alicerce, da doutrina apostólica. Então, a verdadeira sucessão apostólica está nas doutrinas e não em alguém, não é, que se chama sucessor de São Pedro ou dos apóstolos, tá? Então, de cara a gente já pode quebrar esse tipo de argumento. Então, eu quero saber se uma comunidade, se uma igreja cristã, ela é apostólica, não é? Se há uma sucessão apostólica ali, de fato, eu tenho como saber, tenho, por meio da doutrina. Qual é a doutrina estando naquela igreja? Quais são as doutrinas? São as doutrinas defendidas e ensinadas pelos apóstolos? Então aquela comunidade é uma igreja apostólica. Se não for as doutrinas dos apóstolos, não tem nada de apostolicidade aí. Nada. Né? É só uma forçação de barra para tentar legitimar a instituição como sendo a instituição. Né? Então é assim que realmente as coisas funcionam, tá? Mas, é claro, eu quero mais tarde... Eita, bati aqui o pé. Eu quero mais tarde trazer argumentos um pouco mais pontuais, não é? Históricos sobre isso, beleza? Sobre as igrejas protestantes, não é? E aí, luteranos, reformados, batistas e pentecostais. Ora, o que eu posso falar sobre esses grupos citados aqui do protestantismo em geral, né, é que, por exemplo, os luteranos, eles são um grupo bem peculiar. Então, você está vendo os descendentes, digamos assim, dessa... aliás, os herdeiros, não é, dessa reforma luterana,
1517, não é? E, do outro lado, você tem aqueles que são herdeiros da Reforma Reformada, mas pensando aí em 1523, com Ulrico Zwinglio, não é? Em Zurique, Suíça, tá? Então, você tem duas tradições diferentes, não é? Então, que se formam ali. Essas tradições, elas conversam entre si. O colóquio de Marburgo, não é, que aconteceu, essa grande reunião dos líderes protestantes, é muito importante para nos mostrar isso. Então, essas tradições que surgem na Reforma, elas não são unificadas, não são uma coisa só, elas são distintas de fato, mas elas se conversam, com certeza, não é? Por isso que há admiração, com certeza, dos reformados com relação a Lutero, por exemplo. Lutero acertou em muito, não é? Só que Lutero, digamos assim, para nós reformados, ele era um gênio, um homem muito inteligente, usado por Deus, mas, digamos assim, ele não deu tantos passos além daquilo que estava posto na Igreja Católica Romana. Não é? Calvino foi muito mais além. O próprio Zwinglio já tinha ido mais além do que Lutero. Né? Se você for analisar, por exemplo, as 95 teses de Lutero e fazer uma comparação com os 67 artigos de Zwinglio, você vai perceber, poxa, parece que Zwinglio escreveu com essa mente já protestante, reformada, enquanto Lutero tinha uma mentalidade ainda muito católica romana. Era um padre escrevendo ainda. Então você tinha essa... Mas era no começo, é claro, né? Com o passar do tempo você tem outros materiais de Lutero, livros, né, e catecismos. Mesmo assim você não tem um avanço tão grande assim em termos de reforma. Então existe uma reforma que é reforma luterana, tá? É essa que a maioria dos evangélicos conhecem, digamos assim, e eu vou dizer até que eles são herdeiros, os evangélicos são herdeiros muito mais da reforma luterana, entende? E os que são herdeiros da reforma zwingliana são mais os reformados. Então tem duas tradições que surgem ali no século XVI que são distintas, conversam, mas tem distinções, não é, que são pontuais, firmes, tá? Então existe uma reforma luterana e uma reforma reformada. Isso sem contar no contexto da Inglaterra com relação ao anglicanismo. Então você tem uma tradição luterana, uma tradição reformada, anglicana e assim por diante. Sem contar os anabatistas que não eram considerados como reformados, eles não eram reformados, mas eles eram adeptos de uma reforma radical. Eles eram alunos, inicialmente de Zwinglio também. Mas eles quiseram uma reforma radical, né? Radical, digo, ao extremo mesmo, sabe? Promovendo revolução naquele período, né? Então, indo contra as leis do próprio Estado. Eles eram realmente terríveis nesse sentido. Então, eles procuraram destruir, não reformar. É o que eles fizeram, tá? Então, você tem isso aí. No evangelicalismo, por exemplo, você tem... Aí você vai pensar em batistas ou pentecostais, não é? Você vai perceber que existe uma influência muito mais luterana, tá bom? E eu sei que alguns podem até se ofender com relação a isso, mas eu vejo, sinceramente, não é, muito anabatismo nas igrejas evangélicas. Eu não consigo desligar essas coisas, porque eu estou vendo realmente perguntas, questionamentos que são exatamente aqueles que os anabatistas fizeram. Eu não estou dizendo que só porque eram anabatistas estavam errados. O ponto é, suas perguntas, não é, eram baseadas justamente em um pensamento de destruição da igreja, de revolução. É rejeitar sem entender o que é. E eu vejo que muitos evangélicos estão rejeitando, por exemplo, doutrinas reformadas sem saber o que elas são. Nem tem direito, nem refletem. Tipo assim, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mais ou menos isso aí. Então eu vejo isso muito. Então, quando eu olho para ela realmente reformada, aqui é que preserva a tradição confessional da igreja, não é? Essa ala, ela é bem diferente. Não é? É bem diferente. É claro que pensando em protestantismo, as coisas se misturam. Né? Hoje você tem Igreja Presbiteriana Renovada e comunidades reformadas que são de tradição reformada, mas que abraçaram mais o evangelicalismo. Se nós fôssemos observar, por exemplo, em um nível assim, né, de porcentagem, digamos assim, há comunidades reformadas que são muito evangélicas. Entenda, eu não estou tratando o evangélico, a palavra evangélico, como sendo uma coisa ruim. Eu entendo o que o evangelho significa e nós reformados, né, podemos nos chamar de evangélicos também, tudo bem. Só que nós somos reformados, de fato, é uma tradição. Há uma diferença hoje que é clara, porque há uma nascente de tradições diferentes, tá? Pensando em Lutero, pensando em Zwinglio e depois Calvino. Então, há uma diferença aqui nessas tradições. Nós somos dessa ala reformada, de uma reforma reformada, e os evangélicos eles são muito mais de Lutero. Isso é perceptível até com relação ao culto. Né? Pensando na ideia de Lutero, Lutero tinha um pensamento de que se Deus não proíbe, podemos fazer no culto alguma coisa. Você vê que os evangélicos são assim. Se eles não têm um mandamento proibindo, não é, a prática de alguma atividade no culto, eles fazem.
Eles acham que tem liberdade para fazer. Isso vem de Lutero. Isso se vê nas igrejas evangélicas. Enquanto os reformados, não é? A tradição reformada, nesse sentido, pensando no pensamento de Calvino, não é? Usando o pensamento de Calvino, se Deus não ordenou, não deve ser feito. Entende? Então isso faz diferença, muita diferença mesmo. Então são tradições diferentes, certo? Só que no protestantismo, não é? Ainda mais hoje, muitas coisas se confundem. Por quê? Porque as pessoas gostam de usar os termos sem considerar o seu valor histórico. É por isso que hoje muitas pessoas se chamam de reformados, mesmo quando elas não pertencem ou mesmo quando elas não subscrevem a tradição confessional reformada. Quando eu digo que eu sou um reformado, é porque eu sou um reformado mesmo. Tipo, eu sou um reformado, faço parte de uma igreja reformada, eu subscrevo confissões reformadas integralmente. Eu não estou usando a tradição reformada como um grande menu de um restaurante, um menu, né? Onde eu pego aquilo que me interessa e aplico na minha vida. Não, eu subscrevo integralmente, eu concordo integralmente com as 3 formas de unidade. Ou seja, eu concordo integralmente, eu subscrevo a confissão belga, todas as doutrinas que estão ali. Não é? O catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Eu não fico só com os cânones de Dort, mas com as 3 formas de unidade. Entende? Ao mesmo tempo, eu reconheço os padrões de fé de Westminster como sendo, não é, também reformados de fato. Fora desse contexto aí, eu não vejo fé reformada, eu não vejo tradição reformada. Mas hoje as pessoas, elas não querem saber do que os termos significam. Elas redefinem os termos com facilidade. Culpa desse relativismo, esse é o fato. Então hoje você tem uma confusão, você tem tanto igrejas presbiterianas que se dizem reformadas, tem instituições assim no Brasil, denominações assim, que se dizem renovadas, no caso. Então você vê que tem uma mudança já aí. Você tem igrejas que se dizem reformadas e que são ou batistas. Pô, se é batista não é reformado, mas é assim que as pessoas acabam encarando, né? São batistas e se dizem reformados, e são reformados nesse sentido. Até mesmo alguns presbiterianos são evangélicos demais. Pendem muito para o evangélico, rejeitando a sua própria tradição confessional. Então, no geral, essas tradições, elas se comunicam, elas se conversam, mas não são a mesma coisa, tá? Então, eu prefiro que seja assim, na verdade, né? Eu não estou dizendo que com isso que eu quero que todo mundo vire reformado. Não, de forma nenhuma, eu não tenho esse pensamento. Eu já falei 1000 vezes aqui que eu não sou proselitista de jeito nenhum. Eu tenho todo o prazer de conversar com irmãos de outras tradições e não desconsiderá-los. Eu os considero como irmãos em Cristo de fato. Ainda que alguns pontos específicos de nossa doutrina sejam tão divergentes. Por exemplo, para mim, como um cristão reformado, sacramentos não são uma questão secundária. Então, né, eu vou brigar por isso até o fim. Entende? E nós vamos, em algum momento, nos separar por conta disso. E para mim, se eu defendo essa posição, essa verdade que eu defendo, a verdade que eu creio que é o Evangelho, tem que ser defendida a qualquer preço. Mesmo que isso, em algum momento, em algum aspecto, me separe dessas pessoas. Eu os amo como irmãos em Cristo, mas eu quero deixar cercas muito bem levantadas. Eu quero que fique claro, quais são os limites, então, e para mim não pode ser confundido. E isso não me impede de conversar com eles. Entende? Eu prefiro que seja assim. Tá? Pensando então eu já falei sobre batistas, luteranos e pentecostais. Pentecostais é uma coisa complicada falar de pentecostal. Se eu fosse pensar em pentecostal, ainda discordando do termo pentecostal reformado, mas eu conversaria melhor com o pessoal, lá, Walter McAllister, esses que se chamam pentecostal reformado. Eu vou discordar até o fim, do mesmo jeito, assim como eu discordo que o batista é reformado, beleza? Mas eu defendo a tradição reformada assim, assado. Mas não quer dizer que eu desconsidero os irmãos, eles são meus irmãos em Cristo também. E eu acho que com eles a conversa seria muito mais fluida, digamos assim, né? Com os pentecostais gerais, tem uns históricos, como assembleanos e tudo, eu creio que também tem como manter um ponto de contato. Eu só vejo que ainda, nas igrejas pentecostais, você tem muito anabatismo também, certo? E algumas realmente assumem, alguns líderes assumem oficialmente arminianismo. Isso realmente é uma coisa muito complicada, cara, muito complexa. Eu quero manter o contato com esses cristãos, conversar com eles e que todos coloquem suas cartas na mesa. Eu penso desse jeito. Inclusive, eu não penso diferente com relação aos próprios católicos romanos também. Eu não teria dificuldade nenhuma de manter contato com católicos romanos e conversar com eles sobre isso. Nenhum, cara. Eu não tenho por que ficar desrespeitando nenhuma tradição.
Eu realmente entendo que certas coisas ultrapassam os limites das nossas fraquezas, digamos assim, e realmente abraçam a heresia, e nisso eu tenho que dizer, ó, isso é heresia. Isso é heresia. Então, se você não puder crer naquilo que a Escritura ensina, o que Cristo fala dele mesmo, se você não puder crer no Evangelho como Cristo revela, então, sinto muito, cara. Isso não é fé, não, é incredulidade. Então, algumas vezes eu vou ter que falar isso. Mas, no geral, eu quero manter contato com todo mundo. Eu acho que tem como aprendermos, no sentido geral. E no protestantismo ainda isso é muito mais, digamos assim, palatável, é muito mais fácil que aconteça, né? A gente manter esse contato, tá? Mas é assim que eu realmente vejo. Então eu não estou dizendo que a tradição, outras tradições evangélicas ou protestantes, elas são tradições heréticas, por exemplo. Eu não estou pensando nisso, mas eu realmente discordo de algumas coisas e não dá para negociar. Isso, eu acho que é melhor manter cada um, não é, a sua cerca de limitação. Entendeu? Eu não quero fazer proselitismo. É claro que eu fico feliz quando pessoas conhecem a fé reformada, colocam suas armas de ataque de lado para conversar de maneira sadia como irmãos. Eu amo isso aí, cara. Eu amo demais isso aí. Mas também eu não quero que ninguém torne-se um reformado por questão de modinha. Tem um monte que é assim. Eu prefiro que não sejam reformados. Eu prefiro que não sejam. É até assim que nós agimos na comunidade, na igreja, né? Quando alguém chega para querer ser membro, a pessoa de repente viu um debate lá no Vejam Só, né? E viu o tal do calvinista calando o arminiano, porque eles colocam essas frases sensacionalistas. E também tem do outro lado também, né? A arminiano cala calvinista. É um bando de palhaços, sinceramente. Eu não. Eu vejo essas pessoas. Esses são cristãos, eu sei, mas são imaturos demais, né? Para ficar fomentando esse tipo de briguinha na internet. É inútil, né? Mas uma pessoa, de repente, foi até um debate como esse, é de uma comunidade batista ou pentecostal, sei lá, arminiana, e é convencida pela argumentação, pela boa retórica do pastor calvinista, que o calvinismo ele é bíblico, né? Ele é fiel e o arminianismo não é uma heresia. Essa pessoa chega até a comunidade, não é? Eu fico um pé lá atrás. Nós recebemos como um visitante, mas a pessoa às vezes quer rapidamente. Eu queria muito fazer parte da membresia dessa igreja. Ok, queridão. Então é sentar no banco, passar por uma catequese no mínimo aí de 1 ano, tá? Para depois você decidir se você realmente quer isso. Agimos assim por quê? Porque eu não quero fazer proselitismo. Não é? Para mim, se a pessoa ela não tem realmente conhecimento ou ela não quer realmente abraçar certos princípios da fé reformada, é bom que ela fique na sua própria denominação. Fica lá. Vai ser menos trabalhoso para você. E se você for ficar realmente, você não quer ser um reformado, não seja uma pedra de tropeço na sua própria igreja. Ajude seus irmãos na sua comunidade. Não queira condená-los, não. Tá? Ajude seus irmãos. Seja luz ali dentro. Não seja uma pedra de tropeço, não. Agora, se você quiser também, vai ter que aprender a sentar no banco e aprender um bocado. Né? Porque nós prezamos por isso. Que a pessoa, ela queira, de fato. Ela entenda, tenha consciência do que é a fé reformada e queira, por ela mesma, abraçar essa fé reformada. Do contrário, nós não queremos aqui como membros da igreja. Eu acho que talvez seja por isso que nós reformados temos um crescimento tão lento em termos de quantidade de membros, né? Nós prezamos muito mais a qualidade, digamos assim. É claro que há crescimento numérico, mas ele é lento. Não tem como não crescer numericamente, uma igreja fiel. Não tem como, vai crescer. Mas ela vai ser lenta, porque nós não temos atrativos, nós não queremos fazer proselitismo. Não é? Digamos que facilitar o caminho para as pessoas vai trazer trabalho desnecessário para pastores, né? Para presbíteros. Para quê? Tá forçando a barra para que pessoas fiquem na igreja, tentando atraí-las se não pelo evangelho, se no fim elas não vão ficar em paz com certas doutrinas. Fica lá no seu contexto. Se você vier aqui, é porque você está disposto realmente a deixar suas armas de lado, sentar como um irmão, não é? Para então, de maneira sincera, você perguntar e ouvir as respostas bíblicas, tá? Então, no geral, é isso, tá bom? Já ficou grande que só essa resposta, 19 minutos já. Vou encerrar aqui o vídeo, beleza? Valeu!